Bom dia, amigos da ABCD, assim que eu estou chamando vocês desde ontem. Ontem essa sala estava lotada, a gente estava fazendo uma capacitação, mas hoje é o grande dia dos corações da ABCD, que há anos fazem esse FOPAD, que é um fórum dedicado à vida dos pacientes, à vida dos familiares, à vida dos amigos dos pacientes, à vida de toda a sociedade que precisa entender, afinal de contas, o que é a doença inflamatória intestinal. E é para isso que a gente está aqui. Eu sou a Luciana, eu sou da diretoria da ABCD, e eu queria contar para vocês um pouquinho do nosso trabalho. Essa abertura faz parte do nosso dia a dia, todos os dias, quando a gente pensa que a ABCD tem um único objetivo, que é comunicar. E é isso que a gente faz aqui, e é isso que a gente faz todos os dias da nossa vida. E a gente comunica, ou a gente procura comunicar, a melhor informação sobre a vida, porque a vida é muito maior do que a doença. E a vida pode ajudar aquele que convive com a doença. A ABCD nasceu nas mãos do Flávio, que é um grande médico, é um grande amigo, há 27 anos atrás, junto com a Isabel, que está aqui na minha frente, que é nutricionista, que é nossa tesoureira, que é uma expert em nutrição e que trabalha muito com doença inflamatória intestinal, lá em São Paulo. A ABCD nasceu de um grande sonho deles dois, porque eles viram que doença inflamatória não era um assunto conhecido. Imaginem isso, há 27 anos atrás. Hoje continua sendo um assunto muito invisível. E com o passar dos anos, o Flávio então passou a presidência da ABCD para outra grande sonhadora, que é a doutora Marta Machado, que é a nossa presidente hoje. E assim como esse sonho se fez realidade, hoje nós somos um grande grupo de voluntários, somos 25 pessoas, dos quais 16 são pacientes que nos trazem muito aprendizado, porque dentro da ABCD e dentro desse fórum aqui, ninguém é professor, está todo mundo no mesmo patamar, todo mundo é aluno. E a gente tem grandes parceiros, dentro e fora do Brasil, que nos ajudam e nos ensinam. E então, alguns deles, sempre falta alguém, representados aqui com essas logomarcas. Mas aqui, eu queria, de novo, ontem eu falei, rasguei a bandeira aqui da Bahia, e eu queria de novo agradecer o apoio incondicional da ADI Bahia, que é um grupo de apoio aos portadores de doença inflamatória intestinal da Bahia, que é um estado gigante. Alguém disse ontem, é um estado maior do que muito país europeu. Então, a gente sabe que tem pessoas aqui que vieram de longe e de dentro da Bahia e estão aqui conosco. Então, por favor, sintam-se muito em casa. A gente trouxe o FOPAD para viver na casa de vocês. A casa é de vocês. Então, gente, a gente faz revistas que vocês viram aí nos balcões de credenciamento, são todas elas para vocês, são todas elas para os pacientes. As pautas e os assuntos que a gente trata, a gente sempre escolhe em conjunto com o nosso conselho editorial, que é formado pela doutora Júlia Assis, que é presidente de um outro grupo que se desenvolveu lá no leste de Minas, na cidade de Caratinga, que é uma cidade encantadora, é a cidade do Menino Maluquinho, para quem não conhece, do Ziraldo. E também a gente tem uma outra pessoa que se desenvolveu muitíssimo, que merece todas as nossas homenagens, porque é alguém que, dentro do Rio de Janeiro, fez um blog que se chama Farmalê. É uma farmacêutica que vai dar uma aula para nós aqui sobre onde a gente precisa gritar, ou não,
reclamar, né, Alê? Quando o medicamento está em falta. O medicamento que o paciente usa, ele é sempre um desafio dentro do Brasil, porque às vezes ele não está disponível, então a Alê vai nos ensinar onde que a gente precisa chegar para reclamar a falta desse remédio, porque a gente precisa deixar tudo quieto dentro dessas barriguinhas que convivem com uma doença tão impactante. A gente também tem cartilhas para ajudar os pacientes e a nós também, todos os profissionais de saúde, que estão disponíveis para vocês. Se algum de vocês tiver interesse em receber isso fisicamente no seu ambiente de trabalho, no seu grupo de apoio, onde quiser, falem com a gente, escrevam para a gente, ou então falem presencialmente com a Juliana, que é a nossa secretária da ABCD, a gente pode enviar para vocês também. A ABCD procura desenhar o mapa do Brasil, a gente procura estar nas casas brasileiras o maior número possível, e a gente tem feito isso há muitos anos. Hoje é o 11º FOPAD. Isso não significa que há 11 anos a gente faz fóruns, mas a gente tem procurado chegar nos mais variados estados brasileiros. E durante o mês de maio, como vocês sabem, maio é o mês da conscientização das doenças inflamatórias intestinais, a gente tenta pintar de roxo alguns monumentos. Esse ano, por exemplo, o Tribunal de Justiça da Bahia foi iluminado de roxo. A gente teve apoio de gente local, né, para que isso acontecesse. De novo, a Bahia nos ajudando. E vários outros. Vejam que ponte linda lá em Manaus e assim por diante. O Jardim Botânico de Curitiba, lá no sul, se vocês devem ter percebido que eu sou do sul, e assim a gente vai pintando o set. A gente faz pesquisa, porque nada do que a gente fala aqui vem das nossas cabeças, vem muito mais dos nossos corações, mas o que a gente fala aqui é dado baseado em evidência. E, recentemente, a gente finalizou o 10º ano de uma pesquisa muito grande, que provavelmente seja a maior amostra do planeta estruturada em um questionário sobre o impacto na vida do paciente com doença inflamatória intestinal. Estou dando um spoiler aqui, porque daqui a pouco a gente vai publicar uma série de dados que são importantes e, naturalmente, que todos vocês vão saber se vocês acompanharem a ABCD no seu website, abcd.org.br. E esses dados ajudam a gente a chegar nos líderes, nos governos estaduais, nas autarquias diferentes, até mesmo nos municipais, para dizer, olha aqui, essa doença precisa ser mais bem compreendida, porque ela é muito invisível ainda. Ainda é muito invisível. E, por exemplo, uma das perguntas que a gente captura é isso. Quando vocês saem do consultório do médico, como é que vocês se sentem? Tem dúvida ainda? Olha lá, pessoal. 60% diz que sim. Eu estou falando de quase 4.000 pessoas que responderam isso. E quando vocês falam sobre o impacto nas atividades diárias que a doença traz, nós estamos falando de em torno de 80% destas pessoas que responderam o nosso questionário dizem que o impacto é brutal. Então, gente, a nossa chave maior, e é o motivo da gente estar aqui, é a comunicação. E vocês vão ver que, à medida que esse programa de hoje, que essa agenda de hoje vai se desenvolvendo, a gente vai trazendo os inputs de vocês e vai envolvendo vocês numa conversa, evidentemente, quem se sentir à vontade, porque aqui é todo mundo aluno. E a gente vai entendendo que as portas vão se abrindo, que é o motivo do FOPAD estar aqui, porque, como as abelhas fazem, a gente vai se dando mãos e pés e procura se inspirar no que as formiguinhas fazem, que juntas elas conseguem carregar um peso que vai sendo dividido entre elas. Porque a ABCD acredita nisso, que não existe futuro para nós se a gente não pensar em ser diverso, em ter acessibilidade para todas as pessoas, e aqui também a gente vai trazer a doutora Monique falando um pouco de acesso, que é um tema extremamente
pertinente e importante que todos vocês precisam saber e que a gente seja o mais inclusivo possível. Muito obrigado e eu deixo um beijo a todos e o FOPAD está começando agora com a presidente que vai fazer a abertura oficial, doutora Marta Machado. Vem. Bom dia a todos, todas. A gente vem do Sul com frio, com vento e com chuva para fazer esse FOPAD para vocês, de vocês. E a gente acredita muito nessa comunicação sobre a doença que vocês têm. Eu sempre digo que eu tenho medo de ladrão. Então, a minha casa tem câmara e tem grade, porque eu tenho medo. Quando a gente começa a conhecer a doença que a gente tem, as opções de tratamento, a gente vai perdendo o medo, porque a gente sabe que tem vários caminhos alternativos. Então, esse é o 11º fórum. Faz 11 anos que a gente vem fazendo quase esses fóruns, na verdade um pouquinho menos, que a gente tem feito 2 por ano. E o objetivo é exatamente esse, trazer para vocês e desmistificar muitas vezes os medos que a gente tem. Conversar sobre ansiedade, sobre tristeza, sobre os cuidados nutricionais, sobre os exames, sobre os remédios, como conseguir os remédios e, principalmente, ouvir a voz de vocês. Então, é para ser um ambiente completamente familiar, isso aqui é uma família, perguntem o que vocês quiserem, a gente está aqui de coração aberto e a gente aprende muito com vocês. Então, vocês vão ver a agenda, a gente fez assim, um negócio bem descontraído para realmente a gente se dedicar hoje a esclarecer dúvidas, diminuir um pouquinho a ansiedade, principalmente não se sentir sozinho. Porque eu acho que uma estrada escura é muito ruim. Agora, quando a gente anda numa estrada toda iluminada, com parceria, a estrada fica muito mais fácil. Então, eu quero convidar... aqui tem o currículo, é grande dessas pessoas que vão sentar aqui na cadeira de honra. Eu quero convidar a Júlia Assis, que é cirurgiã dentista, especialista em saúde da família e é a fundadora, como a Lu falou, da Associação do Leste Mineiro. Ela é membro suplente do CoSaúde, ela vai para Brasília nos representar, e ela faz parte da diretoria nossa da ABCD. Eu tenho a honra também de chamar Vanessa Matos. Eu pensei que era cantora, aquela Vanessa da Mata. Vanessa Matos, que a Vanessa é a 2ª tesoureira da DI Brasília, é professora e é advogada. Pode vir, Vanessa, sinta-se em casa aqui. É professora e advogada, especialista em direito da saúde. A gente precisa muito dessa ajuda dos advogados, às vezes. Conselheira jurídica, advogada voluntária do Núcleo Assistencial à Pessoa com Câncer, fundadora e apresentadora do podcast Vida de Autoimune. Olha, essas são profissionais que fazem podcast. Então, a ideia é uma conversa livre, que a gente quer conhecer a DI Bahia, quer dar palpite, quer aprender com vocês, com a Júlia, contigo. E eu quero que nos diz assim... Quem é a DI Bahia? O trabalho que vocês fazem? Quem não faz parte da DI Bahia? Quem sabe, a partir dessa conversa, já faz parte. E eu acho que juntos somos mais fortes. Eu sempre digo que eu imagino, às vezes, um avião que eu estou ali pilotando quando eu vou para Brasília brigar com os remédios para vocês. E todas as associações do Brasil têm que estar junto nessa viagem. Porque eu só acredito na nossa união, quando a gente quer mudar alguma coisa nesse cenário Brasil. Muito obrigado, meninas. Agora eu vou aprender com vocês. O papo está liberado. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui, especialmente representando a DI Bahia. Assim que eu cheguei, eu encontrei muita gente querida e a primeira coisa que eu falei foi: hoje eu estou aqui, enquanto Vanessa, paciente, para dizer o quanto a associação foi benéfica na minha vida, principalmente pela transformação que isso gerou. Então, eu inicio aqui saudando uma pessoa que não está aqui. Estou até olhando para a Kay ali, que é uma das pessoas também que
muito querida, Keilane, tem as meninas, mas eu queria deixar aqui um meu carinho enorme à minha grande amiga Verena, que Verena Mello foi responsável por uma mudança de chave em relação à conscientização das doenças inflamatórias aqui na Bahia. Quando eu recebi meu diagnóstico, não sei se a doutora Genoli está aqui agora, mas ela vai lembrar o quanto eu fiquei desesperada, porque eu tinha 25 anos, tinha acabado de me formar na faculdade de Direito, e eu nunca tinha ouvido falar em doença de Crohn. Então, na época, isso tem... que começou a investigar uns 17 anos, e eu descobri da pior forma. Eu tive um episódio de colecistite, e quando eu saí da cirurgia, eu tive uma complicação. Eu tive uma peritonite gravíssima e passei 30 dias internada no hospital. Passei Natal, passei Réveillon, e ninguém sabia o que era, porque a equipe do hospital não estava preparada. O médico que me operou, na cabeça desse profissional, eu tinha 25 anos e ia me recuperar em 2 dias da cirurgia de vídeo. E já era a doença de Crohn falando. Foi bem complicado, cheguei a abrir um quadro de sepse, mas, graças a Deus, estou aqui para contar essa história. E já começamos a ter o primeiro em comum. Alô, alô. A minha doença também foi muito grave, né? E eu vejo, eu não sei se você tem essa visão, a força da associação. Eu acho que quando a gente encontra uma associação de pacientes, gente, quem não pertence a nenhuma, busquem, porque a associação ela existe nada mais do que ajudar, ser apoio, a gente ter uma comunidade, você se sentir pertencente a algum lugar. Muitos de nós, eu não sei se você teve isso, a gente se sente extremamente sozinho quando tem um diagnóstico, né? E não vamos e convenhamos, doença de Crohn, retocolite, não são doenças hoje um pouco mais conhecidas, mas elas ainda são muito desconhecidas para o geral, né? Sim. Então, na verdade, eu vejo que esse pertencimento, quando a gente recebe um diagnóstico tão sombrio, na verdade, pela falta de conhecimento, e como a doutora Marta falou aqui no início, a gente tem medo do que não conhece. Exatamente. A gente tem medo quando está sozinho, né? E uma associação, um grupo de pessoas... Fundamental. Que tem, eu acho que é isso que vira a chave, né? Esse seu pertencimento mesmo à DI Bahia, já tem quanto tempo? Quanto tempo que você faz parte e hoje você atua dentro da associação? Sim, são 15 anos. 15 anos. 15 anos, eu conheci a associação logo após o diagnóstico, porque, como eu contei aqui, eu fiquei muito impactada, não é? E, muito embora, não é, eu tenha iniciado, acho que apreensiva, ansiosa, com medo, mas o papel da associação foi fundamental para eu entender que outras pessoas também viviam. Oh, doutora Genoli, estou contando como eu descobri, como eu fiquei. Eu acho que a doutora Genoli lembra muito o quanto eu fiquei ansiosa. Eu lembro que um dia, não sei se a senhora vai lembrar disso, eu lembro que um dia eu liguei para ela desesperada. Doutora Genoli, eu vou morrer. Aí ela respondeu para mim, não, você vai viver. Quem acompanhou o meu caso sabe que eu demorei muitos anos para aceitar, me expor publicamente e dizer. Eu acho que isso inflexibiliza muito a participação de pacientes em eventos como esse, na própria associação. Não é todo mundo que está disposto a tocar nesse assunto. Oi. Doutora Nel também acompanhou toda essa vivência. Quem me conhece de perto sabe que, apesar de ter quase 20 anos de formada, eu trabalhava em outra área do direito. E você sabe qual era meu grande receio? Se eu me assumir
e fizer parte de qualquer evento, todo mundo vai saber que eu fiquei doente. Será que os meus pares vão achar que eu não vou ser mais capaz ou qualquer coisa? Os pacientes pensam isso, todos eles. Então, eu acho que essa adesão diminuta passa por isso, por não querer se expor publicamente, e está tudo bem, cada um tem seu tempo, não é? E eu lembro muito que, quando eu decidi tornar público o diagnóstico, eu mesma disse para o meu marido, na época, falei, é uma decisão sem volta, mas eu estou consciente do que eu estou fazendo porque eu quero ajudar pessoas. Sim. Mas, na nossa associação, as mesmas Agora, pessoas... uma mensagem mesmo para o pessoal, porque já lá, ó. As mesmas pessoas que estavam quando eu cheguei são as mesmas que estão hoje. Eu conheço Keilane, eu conheço a Adriana, Manuela eu já conhecia da época da escola, nos reencontramos há mais de 15 anos. Então, gente, a mensagem que eu passo aqui nesse momento é: enquanto paciente, a sua história pode ajudar a construir a história de alguém. Hoje, o nosso papel aqui na DI Bahia é, primeiramente, acolher, para que esse sofrimento desse paciente se torne mais leve. E, principalmente, mostrar para o paciente que o diagnóstico não é sentença para ninguém e que existe vida, sim, pós-diagnóstico, porque, com tratamento e medicação adequada, esse paciente vai ter qualidade de vida. Então, fica a minha mensagem, que a sua dor pode ser a dor de alguém. Se juntem, se acolham e nos ajudem a construir conscientização em nossa comunidade. Tá bom? Doutora Marta, perfeito, muito gente. obrigada. Obrigada. Viu? Muito obrigada. Obrigada demais. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada, gente.